Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que ótima sexta-feira, né? Ontem eu falei que era terça, mas era quinta-feira, né, irmãos? Glória a Deus, tem hora que a gente perde a noção do tempo. Hoje já sexta-feira, penúltimo dia da semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conceda vitória, que Deus aí traga, né, irmãos, um revestimento do Espírito Santo de Deus, para que você tenha força e coragem, né? Nesses dias que virão pela frente, que você tenha fé. Use a tua fé para vencer os problemas. Use a tua fé, não use a tua emoção, né? A emoção, ela só destrói, né, irmãos, né? O nosso coração, ele é enganoso, bastante enganoso, né? Então, assim, use a tua fé, né? Olha para o Senhor. O que vence o mundo, irmãos e irmãs? A nossa fé. Amém? Então, use a tua fé para vencer os problemas, para deixar Deus fazer justiça sobre a tua vida, em nome de Jesus, né? É o Senhor que nos justifica. Ai daquele, né? Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Mas nós precisamos estar em sinceridade com o nosso Deus para que haja livramento, né? Para que haja poder aí nas nossas vidas, graça de Deus e perdão de Deus sobre nós e a misericórdia de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, né? Dê um joinha aí cada vez que você assistir o vídeo, aí nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhe, né? Manifesta o teu poder aí sobre a palavra de Deus, e Deus vai te abençoar muito por isso, amém? Seja um canal de bênção. Leve a palavra, né? Não é nós que fazemos a obra, é o Senhor que convence, é o Senhor que ministra nos corações, né? Mas nós precisamos pregar, nós precisamos profetizar a palavra de Deus, e Deus se encarrega do resto, né? Semeai sobre todas as águas, estender as mãos sobre a palavra, porque você não sabe qual que vai prosperar, né? Em qual coração que vai prosperar a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, que Deus te abençoe, você que já faz isso, né? Que Deus te abençoe grandemente, te prospere a sua vida e por esse gesto, em nome de Jesus, amém? Que Deus também te abençoe aonde quer que você estiver, no nome de Jesus. Amados, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ouvir o que Deus tem para falar para você. 1 Pedro 3,17 diz assim, olha, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vou ler de novo. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3,17. Então, assim, se for da vontade de Deus, né, irmãos, né? Se não for, Deus vai trazer livramento se nós ouvirmos a voz do Senhor. Aqui o texto diz, né, irmãos, a gente entende que nós gostamos de ser donos do nosso próprio nariz, né? Sem ninguém para nos dizer como agir ou aonde ir, pois fazer o que outra pessoa determina pode dar a impressão que somos fracos, né? Que somos insensíveis ou sensíveis, né? Ingênuos, ou deixarmos que se aproveite de nós. Quantas vezes temos dificuldade de obedecer a Deus porque somos orgulhosos? Misericórdia, né? Se a gente olhar para dentro de nós, né, irmãos, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos orgulhosos, muitas vezes, misericórdia. Nós precisamos da vontade de Deus.
Deus fala, né? Se o meu povo se humilhar, se orar, buscar a minha face, né? E se converter dos seus maus caminhos, é uma ordem. Orar e se arrepender. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quantos desobedecem essas regras? Quantos? Quantos milhares e milhares e milhares desobedecem? Colocam tudo em primeiro lugar e Deus em último lugar. E a vida não vai, aquele reboliço, aquela confusão, aquela contenda, aquela separação, né, irmãos? Porque não aceitam instrução, não obedecem, mentem entre si, mentem para as pessoas, mentem para Deus, né? E vira uma confusão, e vira aquela coisa, né, irmãos? Deus trabalha em cima de princípios, Deus trabalha em cima da verdade. Então, quando nós agimos na mentira, desobedecemos, agimos na mentira, a casa cai. A casa não dura, a casa não prospera, o vento sopra sobre as duas casas, sobre a casa da rocha, sobre a verdade, onde está sendo falada a verdade, onde está sendo falada a mentira. Só que onde está falando a verdade, a casa não cai, a casa permanece, né, irmãos? Mas aonde a casa está falando mentira um com os outros, a casa cai, grande a queda, né? Então, assim, que você possa entender, irmãos, que Deus é a verdade, né? Deus é justo. Nós colhemos o que nós plantamos, então planta coisa boa. Que falou assim, ó, é melhor sofrer, fazer o bem, né? Plantar o bem, que é a vontade de Deus, do que sofrer o mal por fazer o mal, né? Então, assim, aqui, olha, né? Olha, a ponto de dizer que sabemos o que é melhor para nós mesmos, principalmente quando a ordem divina inclui fazer por alguém algo que não queremos. Olha que terrível. Ah, Senhor, assim eu não quero, lá eu não vou. Senhor, assim não. A pessoa, para fazer a obra de Deus, fica pondo regras, fica inventando desculpa. Irmãos, é só obedecer. É simples assim. É só obedecer a palavra de Deus. É só ensaiar. É só pregar. É só orar. Né? É só buscar a direção de Deus. É só acatar, irmãos, revestir da armadura de Deus sobre a tua vida. É só obedecer as regras lá na empresa. Chega no horário, usa o uniforme, obedeça as regras, não mexa em nada do que é seu. Né? É simples assim. É simples assim. Qual dificuldade que você tem de se enquadrar num quadro de funcionários? Qual a dificuldade de que você tem de se enquadrar no quadro de membros de uma determinação, de uma igreja, de uma instituição? Qual é a dificuldade que você tem, irmãos? Qual é a dificuldade, né? Então, que você possa entender que é melhor obedecer a Deus só. Não adianta ficar se debatendo, irmãos. É perigoso você ficar para trás pela tua rebeldia, pela tua desobediência. É melhor você ficar quieto no lugar, não se levante contra as autoridades, né? Você não vai vencer nunca contra a liderança, né? Você não vai vencer nunca se você se levantar contra uma liderança. Pode ser os primeiros dias tudo é festa, mas Deus joga por terra. Deus odeia a rebelião. Deus odeia o irmão que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia, Deus odeia. Então, assim, que você possa entender que é melhor obedecer, fica quieto para que haja salvação. Se você se mexer muito, você perde a salvação. E induz os outros a errar, além de você errar, você induz os outros a errar também. Então, assim, é melhor obedecermos. E se a liderança estiver errada, Deus vai tratar com a liderança. É Deus que coloca, é Deus que tira, não é você que coloca, não é você que tira. Né? Não ultrapasse, né? Não faça que nem Saul. Saul não podia oferecer sacrifício, só o sacerdote podia oferecer sacrifício. Ele transpassou as regras, ele ofereceu sacrifício. Deus passou a oportunidade dele. Deus
tirou o reino dele por isso, pela desobediência. Deus é poderoso para tirar a tua posição, tirar o teu reino aí pela tua desobediência. Tirar você, né, dessa situação. Então que você possa voltar o teu coração para Deus e meditar, Senhor, será que é de ti o que eu estou fazendo? Será que te agrada a ti? Irmãos, aquilo que é de Deus não acrescenta dor. O amor o verdadeiro amor, ele não maltrata outras pessoas. Ele não fere outras pessoas. Então que você possa aí se policiar, né? Olha, até que ponto somos capazes de obedecer ao Senhor sem dar desculpas? Ah, mas Senhor, eu vou fazer isso só se mudar a regra daquele lugar. Só se fizer do jeito que eu quero. Se não for, eu não aceito, né? Rebelde, você é rebelde. Você é muito rebelde quando você age assim. Você é obstinado de coração, obstinada de coração. Você é uma pessoa rebelde, extremamente rebelde. Porque as regras, irmãos, Deus ele colocou as leis para o nosso bem, não para o nosso mal. Ele colocou as regras para a gente se organizar, né? Ele colocou as leis para que haja limite. E as pessoas desobedecem às leis, às regras, né? Quando você está andando numa pista e lá tem uma placa, lá, obedeça a sinalização. Aí está lá 80 km por hora. Aí você passa 81, 85. É só alguns 5 dígitos, né? E aí lá na frente tem um radar, lá na frente. Lá. Você fala, não tem nada. Não. Aí lá na frente tem um radar. E pegou você, passou acima de 80 e te multa você. Aí você reclama mas você desacatou uma regra, uma simples regra, uma lei. Se você não quiser ter problema com justiça, com multa, obedeça as regras. Anda no 80, anda no 100, se for a regra 100 por hora. Se você passar 110, 120, já era, né, moço? Deus não tem garantia de guardar você nessa desobediência. Se acontecer um acidente, aí um imprevisto na pista, não tem como Deus te guardar, né? Não tem como Deus te guardar na rebeldia. Não tem como Deus te guardar quando você desobedece os pais, quando você desobedece uma regra, quando você impõe, você se debate numa algo que já está organizado. Deus age na organização, irmãos. Deus age na união. Deus age na submissão, né? Então, assim, por que muitas vezes não encaixa na tua vida? Porque você não obedece. Por que muitas vezes não acontece, tem deixado de acontecer? Porque você não obedece. Né? Você se debate, Deus já te tirou da morte várias vezes, te deu outras oportunidades, mas você insiste em fazer do teu jeito. Você insiste em endurecer o teu coração. Você insiste em não se envolver, não vestir a camisa de Deus ou reino, né? Você insiste em dar um monte de desculpa. Aí é terrível, né, irmãos? Olha. Mas Deus, veja o que Ele fez comigo, né? Olha. Até quando somos capazes de obedecer o Senhor sem dar desculpas, aí a gente fala, mas Deus, veja o que Ele fez comigo, não é justo? Ou então, fulano não está nem aí para mim. Aí a gente começa empurrar, né, irmãos, a nossa responsabilidade, os nossos erros para as outras pessoas. Só que Deus sabe o que foi falado naquela situação, naquela conversa, né, irmãos? Deus sabe o que é verdade, o que é mentira. Deus sabe se você é culpado ou não. Deus sabe. E é Deus que nos justifica quando nós estamos em sinceridade, né? Olha, Isaías é um exemplo que confronta a nossa obediência a Deus. O Senhor pede que o profeta faça algo incomum, vestir-se como um prisioneiro de guerra e andar despido e descalço durante 3 anos. Então aqui, né, irmãos, era considerado impróprio entrar na casa de alguém sem um manto ou sair de casa sem sandálias. Era desonroso, né? Então Deus fala assim, Isaías, anda sem um manto, anda descalço,
para mostrar para Israel o estado do meu povo, né? Olha, e aqui diz assim, olha, Isaías teve de enfrentar frio e chuva, desprezo, zombaria em público, para deixar claro a Israel o que aconteceria com o Egito e a Etiópia, a fim de que o seu povo não confiasse nessas nações, mas em Deus. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, não confie nas pessoas aí fora, confie em Deus, né? Elas são trapaceiras, traiçoeiras, né? Desobedientes. Confie em Deus. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. É melhor. É melhor você se esforçar em agradar a Deus do que agradar os homens. Os homens dificilmente você vai conseguir agradar, né? De alguma maneira, né? Olha. E diz assim aqui, olha, né? Olha. Olha. Aqui diz, né, a palavra do Senhor, né? Isaías obedeceu ao Senhor, pois não vivia apenas para si. Entendeu que servia a Deus e havia um propósito maior para a sua vida e para a nação. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele tem um propósito maior para você. Deus, ele tem um propósito maior para a nação, para a tua casa, para a tua empresa. Então, busque a direção de Deus para esses dias. São dias difíceis que virão. Busque aí a direção de Deus para a sua casa. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor trazer Deus para dentro da sua casa. É melhor trazer Deus para dentro da sua família do que ficar se debatendo. É melhor. Para que haja salvação, para que haja livramento, né? Olha o que Deus está pedindo para você hoje. Talvez algo específico no seu trabalho, negócio, na sua família, ou você precisa perdoar alguém, ou até mesmo pedir perdão, né? É difícil obedecer essa parte também, né? Quem sabe tenha tratado mal alguém, ou precise mudar algo em seu relacionamento na sua casa. Deus quer que você se cale, Deus quer que você obedeça, Deus quer que você seja fiel, Deus quer que você seja verdadeira, conte a verdade, fale a verdade. Na mentira jamais Deus vai te guardar, né? Olha, com a sua família você está disposto a obedecer a Deus? Ainda que os outros chamem você de ingênuo? Né? Aqui em 1 Samuel, diz assim, 1 Samuel 22, diz assim, aqui, ó, aleluia, né? Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, né? Quando você se rebela contra a liderança, contra a autoridade, você vira um feiticeiro, né? Você vira um feiticeiro, uma feiticeira, e aí é bruxa, hein? Aí é trevas, né, irmãos? Né? Parece, né? Nem tudo que brilha é ouro, né? Parece, mas não é. A gente fica espantado com algumas decisões de algumas pessoas que se dizem de Deus, né? É estrondoso, né, irmãos? Ai daquele que provoca o escândalo. Ai daquele que provoca, né? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar como a iniquidade de idolatria. Porventura tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Misericórdia, né? Então, qual culto você perdeu? Qual palavra que você perdeu? Que você não entendeu, não aprendeu que não pode se rebelar contra as autoridades? Qual culto que você perdeu? Ou você pregou, esqueceu que você pregou, que quando a gente se levanta como uma autoridade, o braço seca. Ai daquele que se levanta contra o ungido. Ai daquele que se acha mais ungido do que a autoridade que está acima, né, irmãos? Você se acha maior do que a autoridade que está acima de você. Então, Deus sabe. Mas olha, o pastor não me ungiu, olha o pastor, né? Mas o meu chefe não me deu a promoção, né? Mas por que será que ele não deu, né? Será que Deus não deu visão para essa pessoa, irmãos? Ouviu demais e vê que você não está preparado para assumir nada, né? Então, assim, que você possa entender, irmãos, qual culto que você perdeu, qual a aula que você perdeu, que você
tem se levantado contra as autoridades e não vai prevalecer. Você virou um feiticeiro, uma feiticeira. E Deus abomina, né, irmãos, os feiticeiros. Deus ama os feiticeiros, só não ama a atitude dos feiticeiros, né? De fazer mal para si mesmo e para as outras pessoas, né? Paga para fazer o mal para alguém, né? Não tem coragem de fazer, vai lá e paga para alguém fazer mal, né? Isso é terrível, abominável diante do Senhor. É abominação, né? É anatema, é maldito, né? Então, que você possa investigar o que está acontecendo na tua vida. Irmãos, é melhor arrepender rápido, parar de errar, do que insistir no erro, né? É melhor você voltar atrás e reconhecer que errou do que insistir no erro. Amém? Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, abençoa a mente e o espírito dessa pessoa agora. Senhor, tira as escamas dos olhos, repreende o prepúcio do coração, repreende o espírito de rebelião, Senhor, repreende a maldade, repreende o orgulho, Pai, repreende a exaltação, Senhor, repreende o mal no meio da tua igreja. Pai, vai jogando por terra tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, vai jogando por terra, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, repreende o mal no meio do teu povo, repreende o espírito de rebelião, de contenda, de separação, Senhor. Ó Pai, no meio desta casa, repreende os rebeldes, repreende a dureza de coração, repreende o refúgio da mentira, repreende, Pai, Senhor, a depressão, a opressão, Pai, pela desobediência, o inimigo tem achado brecha para tocar na vida dessa pessoa. Senhor, que ela venha fechar as brechas, que ela venha se arrepender. Oh, Pai, que ela venha, Senhor, oh, Pai, em nome de Jesus, se arrepender enquanto é tempo, Deus, voltar o coração para o Senhor. Pai, repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. Repreende todo o mal, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória pelo poder da tua palavra, Senhor. Age nos detalhes nesta madrugada. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, reveste as autoridades. Pai, Senhor, traga santidade, Deus. Nos dê sabedoria, nos traga temor também, ó Deus. Traga temor no coração deste homem, desta mulher, ó Deus. Traga temor, traga o perdão, Senhor. Oh, Pai, traga, Pai, que sejam libertos o teu povo nesta madrugada. Abre os olhos espirituais, Senhor, e conceda a tua vitória. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.